Tu vai atacar o biólogo Henrique? Ah, barbudo, é hoje que tu vai ser bloqueado. E eu vou ser o primeiro a te cancelar, camarada. O cancelamento é a menor das minhas preocupações, camarada. Eu, em vida, fui perseguido na Renânia, onde nasci, fui expulso de Paris, fui perseguido nos Estados Unidos, fui perseguido na Inglaterra, fui perseguido em Bruxelas. Não só eu, como todos os marxistas têm em sua jornada o histórico da perseguição, porque a classe dominante sempre nos odiou. O que me preocupa de fato é o camarada, o biólogo Henrique, principalmente como ele vai receber essas críticas, se é que esse vídeo vai ser assistido por ele. Mas ele fez um desabafo, e nesse desabafo ele fez algumas afirmações que nos foi impossível não responder. Embora tenhamos bastante admiração pelo trabalho do biólogo Henrique, principalmente no seu aspecto mais humano, porque ele é um biólogo que tem um caráter humano muito desenvolvido, ainda assim nos sentimos na obrigação de fazer esse Marx refuto. Esperamos que o camarada não se abale com isso, mas essa é uma resposta necessária. Salve, camaradada! Eu falei já no comecinho desse vídeo que a gente vai reagir a um vídeo desabafo que o biólogo Henrique fez e que teve umas partes que a gente não vai conseguir se segurar. Mas eu vou pedir para a camaradada segurar o hate e entender que o camarada está passando por uma situação difícil. O biólogo Henrique não é marxista, muito menos revolucionário, mas aparentemente faz parte da esquerda progressista, aquela esquerda desenvolvimentista que ainda cai no zirigundum de que é possível fazer um capitalismo ecossustentável, o que é impossível, e um capitalismo num país de terceiro mundo, um país da periferia, um país que não faça parte do G7, o que os Estados Unidos e o mundo já provou que não existe espaço nenhum. A China e a Rússia, que estão tentando crescer, estão agora sofrendo uma forte guerra ali na Ucrânia, porque o centro do sistema não admite a entrada de novos membros. São 7, e é nesses 7 que eles vão ficar. E ao restante do mundo, cabe simplesmente um papel coadjuvante. Mas existe uma parte da esquerda que ainda tem fé na possibilidade de transformar qualquer país da periferia em um país de primeiro mundo e ainda tentam desenvolver as forças produtivas dentro daquele país. A gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo, mas eu peço para a galera que não vá fazer nenhum tipo de hate ao camarada biólogo Henrique. Ele ainda é da esquerda e ele está ali no momento de fragilidade pessoal, fez um vídeo de desabafo e acho que a gente tem que entender esse momento. Ao mesmo tempo, não podemos nos furtar a responder às provocações que o camarada fez. O formato que ele usa é um formato para celular, então a gente vai experimentar aqui reagir a um vídeo no celular. Não sei se vai dar certo, mas vamos ver o que rola. E como diria um outro camarada, bastante visto no YouTube, o grande Iberê do Manual do Mundo, bora ver! Vamos receber a galera aqui, né? E eu acho que o que ficou melhor realmente foi fazer um day use aqui na mansão. E o day use vai ficar mais fácil para eu começar a trabalhar. Então eu quero fazer aqui um curso com a galera de manhã. A minha ideia é receber as pessoas aqui, 8 horas da manhã. A pessoa vai fazer um curso comigo de serpentes, animais peçonhentos, etc. Né? Tem os bichos que eu vou mostrar pra vocês. Não posso usar no curso, mas as pessoas podem ver meus bichos e tal. O Joelma tá chegando, que é uma cobra bem grandona. Aí a pessoa... Tem uma camaradada aqui do canal que, se o canal daqui começar a dar algum dinheiro, vai querer ir no teu curso. Acho que a gente não vai conseguir juntar tanto dinheiro para isso, mas assim, faço votos para que dê certo e que a gente consiga ir. Que é uma cobra bem grandona. Aí a pessoa vai fazer o curso aqui comigo de manhã, de tarde a gente faz aquele rango maneiro, bota um churrascão pra galera, na hora do almoço, depois, né, 8 horas da manhã você vem tomar um café comigo, na hora do almoço você almoça aqui comigo, a gente fica aqui na piscina e tal, vai ter ali a praia para vocês poderem usar bem aqui na frente, tudo muito seguro, e depois a gente volta, continua com a palestra, faz alguma atividade, né, enfim, um monte de coisas, mas o problema é que eu preciso começar. Eu preciso começar e
E as coisas não estão fluindo como deveriam fluir, porque toda hora é uma lâmpada que queimou, uma bomba d'água que queimou, é a água que não chegou, e, cara, é um monte de coisas. São vídeos para fazer, são pessoas para receber. As coisas podiam ser mais fáceis, né? As coisas podiam ser mais fáceis. Agora, o meu questionamento é: por que a gente não aprende na escola como fazer os empreendimentos, né? Por que a gente não aprende como fazer os empreendimentos? Por que isso não é ensinado? Por que é tão difícil? Porque, no meu caso, a minha verba ela vem da internet. Todo mundo sabe disso. Eu fui uma das poucas pessoas que conseguiu se dar bem na internet. Só que... Tá, vou dar uma parada aqui. Primeiro, não dá para deixar passar essa provocação que você fez. Não sei se é um momento difícil que você está passando, não tenho ideia do quanto você está alienado do debate nacional que está se tendo, mas defender empreendedorismo na escola, nessa altura do campeonato, é um erro tático absurdo. É um erro, assim, que eu tenho dificuldade de acreditar que você está fazendo ele de forma proposital. Quero crer que esse momento de dificuldade tenha dado algum revertério aí. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos agora passando por uma baita crise na educação, porque o governo federal aprovou um novo ensino médio. E nesse novo ensino médio, o estudo de biologia foi retirado da maior parte dos itinerários formativos e substituído por empreendedorismo. Eu não consigo crer que você apoie esse projeto político. Esse projeto é um absurdo. Veja bem, cada estado é obrigado a ter no mínimo 2 itinerários formativos. Esses itinerários não são pré-definidos. Se o Rio de Janeiro optar por não ter o itinerário formativo das ciências naturais, que é o único que inclui a biologia, simplesmente toda a classe trabalhadora que estuda em Arraial do Cabo, que estuda em Praia Seca, que estuda na área em que você está atuando, não vai ter biologia em nenhum momento no ensino médio. No lugar disso, vai entrar um curso de empreendedorismo. Biólogo Henrique, cá entre nós, empreendedorismo é nome que coach dá para a gente fazer estudo da economia política. Uma coisa que é bastante importante, que na minha época era super clara para toda a classe científica, e que eu não sei em que momento vocês se distanciaram disso, é que a economia necessariamente é economia política. Ela depende das relações políticas, das relações interpessoais e intersociais dos seres humanos para se instituir enquanto modo de produção, qualquer que seja o modo de produção que a gente esteja falando. Então a economia é sempre uma economia política. O Capital, que é a obra mais famosa que eu fiz e que eu recomendo muito aos camaradas que coloquem em algum momento na sua escala de leitura, ele é exatamente isso. Capital, uma crítica à economia política. Antes disso eu fiz outras obras que estavam introduzindo o tema, mas no Capital eu mato a cobra e mostro o pau. É uma obra importantíssima, fundamental para você entender a questão da economia. E aí eu vou dar uma palhinha para você. Não sei se esse vídeo vai chegar até você, mas se chegar, talvez ele te ajude nas questões que você está passando agora. Mas assim, uma coisa fundamental para a gente entender, em vez de chamar de empreendedorismo, a gente entender economia política, sistema capitalista e economia política, é que no capital só existem 2 formas de uma empresa dar certo. Ela precisa, em primeiro ponto, se apropriar da mais-valia. Então, se você está com um projeto de empresa, para que ele de fato funcione, ele não pode depender só do seu trabalho. O grande salto qualitativo que o capitalismo deu no modo de produção, que fez o modo de produção ser muito mais produtivo, ou seja, com uma quantidade igual de trabalho de vários trabalhadores, se produzir muito mais do que se produzia antes, foi justamente o responsável para que o excedente gerado não fosse apropriado pelo trabalhador, fosse apropriado pelo capitalista. Então, de cara, eu já vou te dizer, se você está pensando em pegar o dinheiro que você ganhou na internet e aplicar em qualquer modelo que não preveja
se apropriar do trabalho alheio, se apropriar do trabalho da classe trabalhadora, de pessoas que vão ser contratadas para funcionar para você como fonte de mais-valia, o teu empreendimento está fadado ao fracasso. Você não vai conseguir sobreviver no sistema capitalista. É um empreendimento que não tem como dar certo. Esse é um ponto. Então, todos os camaradas que têm uma grande ideia, que imaginam que vão conseguir fazer um grande salto qualitativo em suas vidas, graças a um produto específico, algo que ele faça artesanalmente, eu já adianto que não é ali que ele vai dar o salto qualitativo da vida dele. Para ele dar o salto qualitativo e conseguir se tornar alguém que acumula mais capital, ele vai precisar acumular mais valia. O que significa isso? Eu vou sugerir que vocês assistam a playlist da mais-valia e a playlist da alienação do trabalho. São duas playlists complementares para a gente conseguir entender como é que funciona a possibilidade de lucro, a possibilidade de uma empresa acumular dinheiro, acumular riqueza no decorrer do tempo. Mas a coisa mais fundamental é ser capaz de dividir o trabalho em escalas pequenas, na qual você vai contratar trabalhadores que vão receber de volta não aquilo que eles estão produzindo, não a soma total da produção deles, mas o mínimo suficiente que eles precisam para sobreviver. E sobreviver significa reproduzir a própria vida, comer, morar, vestir-se, as coisas mínimas, e reproduzir sua força de trabalho. Ser capaz de ter crianças e educar essas crianças com o mínimo necessário para que na vida adulta ela seja um trabalhador tal qual o seu pai era. Então, essa é o quinhão total que vai ficar para esse trabalhador. Mas a grande maioria da fonte da produção de produtos, seja produtos ou serviços que ele faça, não vai ficar para ele, vai ficar para o capitalista, para o dono da empresa que fez o investimento inicial para aquela empresa dar certo. Então, assim, isso precisa estar muito claro. Mas é mais importante você ser capaz de entender isso do que você ser capaz de entender as burocracias que fatalmente existem, seja no Brasil ou qualquer outro país, para você abrir uma empresa. Esse é um ponto. O segundo ponto é que existe uma outra mais-valia. Claro que existe. A mais-valia principal do sistema é essa mais-valia, que eu chamo de mais-valia absoluta, mas existe uma outra mais-valia que é a mais-valia relativa, que é quando uma empresa desenvolve um novo modo de produção que faz com que aquele mesmo quantidade de trabalho que existe no restante da sociedade, ali, naquela empresa, seja capaz de gerar muito mais produtos do que se gera no restante da sociedade. Nesse caso, vai haver uma transferência da mais-valia acumulada nas outras empresas para aquela empresa. Veja, eu fiz uma explicação super complexa, mas se você não tiver ela muito clara, a chance de você não conseguir ser bem sucedido no seu empreendimento é muito alta. A segunda coisa que você precisa saber para abrir o empreendimento é, no ano de 2024, até junho, 850 mil empresas, 850 mil empreendimentos, como você prefere chamar, foram fechados. Quando você entra num processo de abrir um negócio, a maior possibilidade é que ele venha a não dar certo, é que ele venha a fechar as portas. Pelo IBGE, se não me engano, são 46 ou 48% das empresas que fecham as portas em seus 3 primeiros anos de vida. Isso não significa que os 52% de empresas que não fecharam as portas são empreendimentos que deram certo. Não. Uma boa parte desses 52%, e eu não vou saber colocar aqui agora em números, mas é importante que você saiba, são na verdade relações trabalhistas escamoteadas. São as pessoas que foram obrigadas, geralmente da classe trabalhadora ali da burguesia, da pequena burguesia, que são obrigadas a abrir PJs para trabalharem como assalariados escamoteadamente numa grande empresa. São muitos as pessoas que são obrigadas a abrir um PJ, porque o grande empresário, quando vai aumentando o salário, ele vai querendo não pagar os encargos necessários para se manter aquele trabalhador. Então ele tira aquele trabalhador da carteira assinada, tira ele da CLT e coloca ele como PJ. É uma empresa
meio fictícia, porque não é uma empresa de verdade. É apenas uma forma de retirar os direitos trabalhistas de uma parte dos trabalhadores. E quem abre esse tipo de empresa é uma quantidade significativa dos trabalhadores no Brasil. O governo Lula, e não só o governo Lula, o governo Bolsonaro, como o governo Fernando Henrique, vem há um tempo tentando incentivar o fim da carteira assinada. Então, de um tempo para cá, se abriu muitas empresas no formato MEI, que na verdade são trabalhadores que trabalham por uma grande empresa, mas não dão a essa grande empresa os vínculos trabalhistas, o que é um problema para a classe trabalhadora, como Uber, iFood e diversos outros grandes empreendimentos que sobrevivem nos diversos países, graças ao fato da CLT estar sendo derrubada, e para isso escamoteia-se, finge-se que o trabalhador é uma empresa, quando na verdade o trabalhador MEI é um trabalhador, só que ele está sem as seguranças que as lutas sociais, as lutas históricas deram à classe trabalhadora. Camarada, se você seguiu a gente até aqui, para alguma coisa esse vídeo te serviu, né? Então você já sabe, segue a gente nas nossas redes, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e se já for inscrito, ativa o sininho para poder receber as notificações. Não esquece dessa rede daqui que a gente tem e mais essa outra que é recente e a gente tem usado bastante. Por fim, camaradas, quem sustenta aqui o nosso canal não é nem o Nadir Figueiredo, nem nenhum dos camaradas que a gente ainda vai fazer um jabá nesse mesmo vídeo. Quem sustenta aqui são vocês. Então, se puder dar uma contribuição lá no nosso Apoia-se, por favor, deem a contribuição lá. E parafraseando Iberê lá do canal Manual do Mundo, bora ver. Você comentou que você é uma das raras pessoas que deram certo na internet. Na verdade, você não é uma das raras pessoas que deram certo na internet. Nem acho que era isso que você queria dizer, mas a gente acabou utilizando isso como um sinônimo. Você quer dizer que você é uma das raras pessoas que deram certo no YouTube. O YouTube é um pedaço da história da internet, né? O streaming é um pedaço da história da internet. A internet existe desde a década de 70. E nesse tempo, muitos ganharam dinheiro na internet. Houve um período ali do boom da internet, que é o final da década de 90, início ali dos anos 2000, em que uma boa parte de vários empreendimentos deram muito, mas muito resultado, um resultado acima do real, acima do que era de fato o valor que estava sendo produzido, e muitos camaradas ganharam dinheiro ali naquela época. Agora a gente está vivendo um segundo momento em que a internet está sendo levada para as redes sociais, né? Facebook, Instagram, Facebook menos, YouTube, TikTok, outras, o X, né? O antigo Twitter, e algumas poucas redes sociais estão sendo o grande momento, o grande boom do capital dentro da internet. Mas só para fixar isso, né? Não é a internet como um todo. A gente tem um vídeo que a gente chega a comentar sobre isso, que eu vou deixar aqui para quem quiser ouvir um pouco mais sobre sobre outros pedaços da história da internet. Mas o biólogo Henrique é um dos que ganhou bastante nesse período. Ele, Iberê, alguns camaradas chegaram a 1 milhão de seguidores, muitos na parte da música. O biólogo Henrique é um dos que chegou nesse patamar e tem ganho algum dinheiro com a internet, como ele diz, um dinheiro irregular. Algumas coisas que são importantes a gente entender sobre esse novo momento do streaming, do YouTube, do TikTok, do Instagram, que tem Reel, e outras redes que estão entrando nessa parte de vídeo. Eu comentei um pouco antes para o biólogo Henrique que a forma que a gente tem de conseguir acumular dinheiro, que o empreendimento dê certo, é através da mais-valia. Você precisa que algum setor esteja produzindo mais-valia, que vai ser apropriado por maior parte pelo capitalista, mas às vezes o capital pega uma parte considerável dessa mais-valia acumulada e divide um pequeno pedaço dela com alguns intermediários. Foi o que aconteceu com o biólogo Henrique. Para a gente entender isso um pouco melhor, a gente precisa compreender que até os anos 2006, ali até 2005, a forma como o grande capital organizou os meios de comunicação e a atenção da audiência no mundo foi através da televisão. Até os anos 50,
de 1895 até 1950, o Capital apostou no cinema como grande eixo para organizar o interesse da classe trabalhadora. Então a maior parte da classe trabalhadora costumava ir frequentemente aos grandes cinemas para assistir aos filmes. Então eles pegavam uma parte considerável do seu tempo de lazer. Lembrando que a gente teve aquela luta que foi citada no movimento do 6x1, que era 8 horas de lazer, 8 horas de descanso e 8 horas de trabalho. Parte do descanso da classe trabalhadora é o capital, que transforma tudo em mercadoria, transformou também em mercadoria. Ele utilizou uma grande indústria, que era a indústria cinematográfica, para pegar a atenção da classe trabalhadora, que gastava ali os seus partezinhos do seu salário e ia ao cinema para assistir a grande audiência, aos grandes filmes, e assim aquilo ali virar uma forma do capital lucrar com o lazer da classe trabalhadora. A partir de 1950, o capital avançou na captação da audiência e colocou dentro da casa da classe trabalhadora um aparelho chamado televisão, que a maior parte de vocês conhece, e pegava toda a atenção da classe. Ele foi aumentando a programação que existia na televisão e transformando aquilo que era o lazer da classe trabalhadora numa forma de fetichizar, de transformar aquela relação de lazer numa relação de produção de valor de troca. Então, os programas de TV sobreviviam graças ao fato de se colocar propagandas entre um programa e outro, e assim a classe trabalhadora pegava e transformava aquilo ali em valor, porque ela ia acumulando aqueles bens que eram cada vez mais perecíveis, e colocando aqueles bens, gastando os recursos que ganhava em seu salário na aquisição daqueles bens que passavam como propaganda entre o intervalo das várias programações. Isso construiu uma grande indústria, um setor de indústria muito forte, muito poderoso. No Brasil, ele foi monopolizado por uma rede, a Rede Globo, mas havia algumas outras concorrentes que eram bem menores, tinham um nicho bem menor. E a maior parte da classe trabalhadora passava a maior parte do seu tempo de lazer assistindo esses programas que geravam mais-valia graças aos produtos que passavam na propaganda. Pois bem, isso aconteceu não só no Brasil, aconteceu no mundo todo, nos Estados Unidos, nos países do primeiro mundo e em todos os países da periferia. Mas para acontecer no mundo todo, grandes industriais locais, parte do capital local, parte dos grandes milionários daqueles países eram sócios minoritários, mas sócios do capital, e abriram esses empreendimentos. Então o Roberto Marinho, que era um brasileiro, era dono da TV Globo, que era quem monopolizava o mercado dentro do Brasil. Ele pegava grande parte dos seus recursos, da mais-valia que ele acumulava, e transferia para a Fox, para a Warner, para outras empresas do sistema capitalista, na forma de comprar royalties para poder passar os programas, mas a maior parte ele era um sócio ali, um sócio considerável desse capital. Hoje, a gente está vendo uma transição. O desenvolvimento tecnológico possibilitou que o capital americano, sobretudo americano, ainda tem um pouco do capital chinês que está entrando, mas sobretudo o capital americano, construísse um setor de entretenimento que concorre com essas grandes redes. Então, parte da atenção da classe trabalhadora, em vez da classe trabalhadora estar assistindo um programa de televisão nesse momento, ela está assistindo esse programa do Marcos Comenta, ou assistindo o seu programa do biólogo Henrique. Essa nova forma de entretenimento, ela tem algumas vantagens. A primeira delas é que, com a construção das grandes infovias, feita pelos estados nacionais diversos, ou seja, colocação de cabo, de fibra ótica, feito pelos diversos estados, para que essas companhias pudessem levar internet em todas as casas da classe trabalhadora, graças a isso. E graças ao fato de um setor da indústria do capital ter criado
produtos de gravação mais barato, que são os celulares. E aí a gente tem a Samsung, tem a Motorola, tem a Apple com o iPhone. E o desenvolvimento tecnológico desses aparelhos permitiu que, em vez de você precisar gastar uma mega fortuna, um dinheiro muito grande, que era o que a Globo fazia, o que a Bandeirantes fazia, que o SBT fazia, comprando um sistema de edição, e um sistema de edição analógico, feito em Betacam, que era monopolizado pela indústria Sony. Ou seja, a Sony era responsável por acumular toda a mais-valia de todas as grandes redes de televisão do mundo. Para produzir qualquer rede de televisão no mundo, as emissoras precisavam comprar Betacams, que era um sistema exclusivo da Sony. Então toda a produção de televisão mundial dependia dos aparelhos feitos pela Sony. Essa acumulação de capital que a Sony teve, ela agora se transfere, pela mais-valia relativa, para Apple, Samsung e Motorola, que produzem filmadores de vídeo na forma de celulares num processo muito mais barato do que ela conseguia, do que a Sony conseguia fazer com as câmeras Betacam. E aí a classe trabalhadora passou a conseguir comprar essas ferramentas de produção. Então a classe trabalhadora, você entre eles, foi capaz de produzir seus próprios filmes. E a audiência que era exclusiva da televisão até então passa pouco a pouco a ir para as grandes redes. Pode parecer que é pouco, só que as grandes redes vão concorrendo com a audiência de todos os países. Então são todas as TVs Globos que existem no mundo, todas as grandes emissoras que vão perdendo dia a dia mais e mais audiências para o YouTube e tal. Não quer dizer que o trabalhador que assiste YouTube não assiste televisão, não se trata disso. Mas o tempo que esse trabalhador assistia a televisão antes, ele vai diminuindo à medida que o tempo de YouTube, TikTok, Instagram e outros vai aumentando. E aí, biólogo Henrique, eu vou te contar a coisa mais óbvia que eu espero que você já saiba. O dinheiro que foi para você, ele vem da mais-valia produzida por diversos e diversos produtos que nem eu nem você sabemos quais são. Porque pelo menos quando havia televisão, o ator, o diretor, ou quem organizava o som de cada um dos programas, olhava depois, se quisesse, na grade, a programação, e ia ver quais eram os produtos, qual é a mais-valia que estava aumentando. Se era da Havaiana, se era do Sandal, qual era o produto ali que estava gerando, a qual a mais-valia produzida estava sendo acumulada, dividida com o programa, e na qual ia para a conta, para o salário de cada um desses camaradas. Você aconteceu mesmo, só que você não sabe quais foram os produtos que financiaram o teu canal. Se foi a Boticário, se foi o Brasil Paralelo, quais foram os diversos publicidades que os camaradas da classe trabalhadora que assistiram os programas sobre cobra viram para poder te assistir. Entenda, de novo, nós temos dois tipos de mais-valia. Mais-valia absoluta e mais-valia relativa. Você está abrindo um empreendimento, ele tem que prever a entrada de dinheiro em cima de uma dessas mais-valias. Se você não está prevendo a entrada de dinheiro em nenhuma delas, a chance dele dar errado é muito alta. Se a forma que você está imaginando ganhar dinheiro com esse novo empreendimento é uma forma de artesania na qual você faz tudo, há uma chance bastante grande disso dar errado. Eu vou pegar agora o trechinho final ali, perto do final do seu vídeo, para dar uma última espatadela, e aí vou entrar na parte da biologia para te dar um espaço de você me bater se em algum momento você se sentir necessidade para isso. Vou pegar um trechinho do que você fala. E a internet é a mesma coisa. Você precisa fazer tudo sozinho. Você precisa de gravar sozinho. Você precisa de editar sozinho. Você precisa de lançar sozinho. Você precisa de aprender a mexer no canal sozinho. Você precisa de aprender a mexer nos cartões sozinho. Você precisa de tudo sozinho. Enquanto que você não souber fazer as coisas sozinho, você não pode contar com outra pessoa. Eu canso de ver as pessoas me procurando e falando, não, vou montar canal com Beltrano, com fulano. Eu já falo, vai dar errado. Vai dar errado porque cada pessoa tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Então se você vai montar com fulano, vai montar com Beltrano, hoje ele não pode porque é segunda-feira, amanhã você não pode porque é terça, o outro não pode porque é quarta, e o outro tem que levar o filho no médico, o outro Aí já era, meu irmão. Aí você não vai fazer nada na sua vida. Por isso que eu falo, faça
sozinho. Você nasceu sozinho. Você vai morrer sozinho. Você nasceu sozinho, biólogo Henrique. Vou pegar o espírito da quinta série. Camarada, se você ainda não aprendeu o beabá, pelo menos 2 seres foram necessários para te formar. E isso é o comum em qualquer animal vertebrado, embora tenha algumas exceções que eu vou falar daqui a pouco. Mas assim, não existe nenhum ser vivo que tenha nascido sozinho. Ele sempre é produzido pelo menos por um outro. Com frequência, quando temos gametas diferentes, por 2, que é o meu caso e o seu. É o caso de todos os mamíferos. Eu não conheço exceção nessa regra. Entre os répteis, que você estuda, afinal você é o biólogo das cobras, algumas cobras são capazes de parteogênese. Então, algumas cobras podem nascer de um único indivíduo. Mas tanto eu quanto você somos necessariamente feitos por 2 indivíduos. Dizem alguns, eu não acredito muito, que existiu um há uns 2025 anos atrás que não passou por isso, não precisou de 2 indivíduos para ser feito. Mas eu não creio, muitos marxistas não creem, há muitos marxistas que acreditam. Agora, eu e você, camarada, com certeza precisou pelo menos de 2. E vamos aí falar mais uma coisa. Existem alguns animais, principalmente entre os répteis, que o réptil vai lá, a mãe coloca o ovo e ele nasce pronto, nasce para a vida. Né? Ele dali se vira totalmente sozinho. Entre os mamíferos isso não tem, biólogo Henrique. Todos os mamíferos, na fase que são filhotes, eles não se vivem sozinhos. Precisam ser criados. Criados pela mãe, algumas vezes pela mãe e pelo pai. E nós, da espécie humana, não só pela mãe e pelo pai, somos animais sociais, como uma boa parte dos primatas. A sociedade se organiza para que a gente possa ser feito. Então, você não foi feito sozinho. Falo isso, para começar a marcar uma diferença entre a sensação, eu sei que você está passando por um momento difícil e você está com essa sensação de solidão, mas isso nunca aconteceu. 2, nunca foi sozinho. De cara, para a gente poder fazer os nossos vídeos, são necessários muitos trabalhadores em vários setores trabalhando. Um deles que a gente precisa tocar é, todo ano, no Brasil, morrem 250 camaradas da classe trabalhadora para manter a rede elétrica do Brasil funcionando, para fazer a manutenção da rede elétrica. São muito mais mortes para conseguir se pegar os eletricistas particulares. Mas só para manter a rede, só para manter a rede de distribuição com a Light, com a Rio Luz, com todas as empresas que fazem a produção e distribuição de luz no país, são 250 mortes anuais. Hoje eu estou aqui no dia 18 de janeiro. Já morreu pelo menos um camarada, provavelmente mais. São camaradas que acordam todos os dias para um trabalho perigoso, têm seus filhos e uma parte considerável deles, 250 por ano, não voltam para casa. Tem a vida interrompida muito precocemente. E essas vidas são necessárias, são condições necessárias para que qualquer YouTube, qualquer um desses de nós, esteja podendo fazer seus vídeos e eles sendo vistos. Não só os YouTubes, mas também a televisão, todos os aparelhos, tudo que funciona, depende dessas 250 mortes anuais, o que é um número bastante expressivo. Mas não são só eles que morrem. São a nossa rede de trabalho, tudo que é necessário fazer para que o camarada da classe trabalhadora tenha ou celular, ou um computador à sua mão, os servidores que precisam estar funcionando, as vias de transmissão, camarada, é um trabalho muito grande no qual eu e você fazemos só um pedacinho dele, que é editar os vídeos e colocar numa rede que também já existe, que tem muitos trabalhadores para poder se sustentar. Nós fazemos parte necessariamente de uma grande rede de produção. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque acho que a gente já fez uma crítica contundente ao ponto mais importante. Tem um outro ponto que eu vou querer fazer, e esse vai ser de embate mais forte, mas eu vou deixar para o programa futuro. Uma última coisa que eu vou te dizer é, o Marx Comenta, desde seu começo, sempre foi um canal coletivo. Sempre foi um canal coletivo e vai continuar sendo. Várias pessoas já passaram por aqui, não só esse que vos fala, eu sou só quem está aqui na frente, mas é necessário ter alguém para gravar, alguém para iluminar, alguém para editar. Há uma linha de trabalho coletivo que foi feita desde sempre,
Muitos camaradas já saíram, porque nós estamos aqui desde 2016, outros camaradas entraram, mas nunca foi um trabalho solitário. E eu peço à maior parte da classe trabalhadora que está me ouvindo, nunca caia na esparrela de acreditar que a gente vai fazer qualquer coisa que seja sozinho. Não é assim que o nosso sistema funciona. Nem o sistema capitalista, nem a mudança do sistema vai ser possível com um trabalho isolado e solitário. Temos que fazer um trabalho juntos, sem empreendedorismo, nem nada dessas bobagens coach. Nós, da classe trabalhadora, não temos nada a perder, a não ser os grilhões que nos prendem. Até a vitória, camaradas! Sempre!